Luiz Antônio, eu sou do estado de Pernambuco, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, sou servidor público federal. Eu fui diretor da minha associação dos docentes e fui militante do ANSI, Sindicato Nacional dos Docentes. Nós temos nos reunido lá em Pernambuco para discutir não apenas as reivindicações dos servidores das universidades, mas também para discutir isso aqui, ó. O projeto que propõe a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Na reunião realizada na semana anterior, ao 7 de setembro, nós fizemos uma análise detalhada, artigo por artigo, da proposição contida nesse projeto de lei. E dissemos com muita tranquilidade, porque já passamos por outras experiências no setor elétrico brasileiro. Aqui tem gente de todos os estados. Vocês acompanharam nos estados como ocorreu a privatização das companhias estaduais de distribuição de energia. Os governos anteriores mudaram a legislação para permitir a alienação de até 40% do controle dos estados sobre as empresas de energia. O governo que veio depois transferiu de 40% para permitir a alienação de 100% do controle acionário. E o terceiro governo seguinte pegou a lei pronta, permitindo alienar até 100% do controle acionário e privatizou as companhias em cada estado, as companhias estaduais de distribuição de energia. O que eu fiz foi mostrar a similaridade do processo que aconteceu com as estaduais de distribuição com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Porque a proposta é uma empresa 100% de capital da União, sociedade anônima. Se esse governo, por várias razões, não tem compromisso ou não está contaminado pela tese da privatização, tudo bem. Mas o próximo governo que entrar, se tiver qualquer outra orientação político-administrativa, tem a lei pronta para alienar o controle acionário, como acabamos de assistir em 3 aeroportos brasileiros, a presidente Dilma transferir as concessões para a iniciativa privada. Então aqui ninguém é besta. Isso aí, Outra coisa, nós fizemos uma investigação para relacionar um assunto com o outro, sobre a questão da Infraero. E nós vimos e demonstramos que o orçamento de investimentos da Infraero, ele foi completamente contingenciado, ou seja, o Congresso aprova um orçamento de investimentos, as empresas estatais anualmente devem ter apresentado ao Congresso o seu orçamento de investimentos, ou seja, se uma empresa tem aprovado pelo Congresso um orçamento de investimento e ele é contingenciado, qual é a consequência fundamental para a empresa? Ela perde qualidade, ela deteriora, começa a aparecer para o usuário dos serviços aeroportuários que essa empresa está uma merda, essa empresa não presta, vem Copa do Mundo, vem Jogos Olímpicos, então vamos abrir para a iniciativa privada suprir a ausência do Estado. O problema é que nós temos um orçamento aprovado para investimentos na Infraero que não atingiu 20% de execução da dotação orçamentária. Então o nosso problema não é incapacidade fiscal para investimento. O nosso problema é desviar o recurso do investimento da Infraero para outros fins, porque ele é congelado no orçamento, para depois você criar uma situação inexorável de que tem que investir. Não tem recurso do orçamento liberado, investe, transferindo para a iniciativa privada. Então essas situações nós temos acompanhado, construindo uma malha de relação caso a caso, para a gente não ser surpreendido por essa proposta da criação da empresa. Voltando à questão da greve das reivindicações, nós passamos para os companheiros de Pernambuco 2 estudos do IPEA, o comunicado 19 e o comunicado 37, que foram agora complementados pelo penúltimo comunicado publicado pelo IPEA, de número 104, que demonstra a situação do pessoal civil da União em relação à receita corrente líquida como percentual do PIB e em relação ao crescimento do emprego na iniciativa privada. Os 3 documentos públicos, vocês todos podem acessar, comprovam, primeiro,
que não existe gigantismo da máquina pública federal sob hipótese alguma. O crescimento da administração pública federal, ele é menor do que o crescimento da geração de empregos no setor privado no país nos últimos anos. Segundo, se você compara a relação de pessoal da União por brasileiros com os países da Comunidade Europeia e do Hemisfério Norte, nós estamos abaixo percentualmente da relação da população dos países quanto proporção ou quanto conteúdo dos servidores públicos da União. Então nós não estamos aqui discutindo nenhum absurdo. Terceiro, quem acompanha aqui há vários anos a divisão orçamentária tem acompanhado um crescimento vertiginoso dos encargos do Tesouro Nacional com os serviços e amortização da dívida pública. Alguns aqui acompanharam a CPI da dívida pública, eu fui titular da CPI da dívida pública. E o que a gente descobriu agora? O projeto de lei orçamentária para 2012 está publicado no site do MPOG. Ele muda a forma de apresentar o orçamento com um slogan: orçamento ao alcance de todos. Está tão ao alcance de todos que mudou-se a forma de apresentar quais são os gráficos dos dispêndios do Tesouro Nacional. Até o ano passado, você tinha uma primeira explanação dividindo despesas com serviços e amortização da dívida e despesas discricionárias. Lá em cima, despesas de pessoal. O gráfico seguinte explicava o que é que estava por dentro das despesas discricionárias. Nós calculamos o orçamento de 2011, chegou aqui com 49,15% para juros e amortização da dívida pública. E a despesa discricionária, que são as despesas federais, com saúde, educação, ciência e tecnologia, e com o PAC no exercício fiscal, representavam 10,15%. Ou seja, no nosso país, o que se gasta do orçamento federal com saúde e educação, Bolsa Família, ciência e tecnologia e com as obras do PAC do exercício fiscal, representa 4 vezes menos do que se gasta do Tesouro Nacional para serviço e amortização da dívida pública. Além disso, o que se gasta com a dívida pública vai para 22 mil famílias de brasileiros e estrangeiros que investem o seu capital nos papéis do Tesouro Nacional. E o que se gasta com a saúde federal, com a educação, ciência e tecnologia e Bolsa Família, vai para 150 milhões de brasileiros. Este ano, pela primeira vez, o percentual gasto para serviço e amortização da dívida supera 50% das receitas fiscais do Tesouro Nacional. Então, meus queridos, não tem outra alternativa. É uma balela se dizer que nós não temos capital, não temos capacidade fiscal orçamentária para discutir reajuste dos servidores públicos. Os mais antigos aqui lembram de uma excrescência que foi proposta no primeiro mandato do presidente Lula, chamada PLP 01. Quem lembra aqui do PLP 01? Todo mundo! Projeto de Lei Complementar 01. Alguns estiveram numa audiência pública, lá no plenário 4 da Comissão de Finanças e Tributação, com o ex-ministro Paulo Bernardo, que ele mostrou um gráfico do crescimento monetário de pessoal civil da União, que só faltava furar o teto da sala de tão alto que era. Só que nós tínhamos o próprio boletim de estatística de pessoal do MPOG, que não mostrava o crescimento monetário da folha. Mostrava como relação proporcional da receita corrente líquida e como percentual do PIB. E qual foi a pá de cal do PLP 01? Foi nós comprovarmos, com o próprio boletim de estatística de pessoal do MPOG, que enquanto a lei de responsabilidade fiscal estabelece como limite 49% da receita corrente líquida, nós estávamos naquele momento em 34% da receita corrente líquida. Ou seja, ninguém estava discutindo absurdo. E absurdo seria nós aprovarmos um projeto de lei do governo para uma política decenal de reajuste do pessoal civil da União, que era equivalente a um congelamento do reajuste da base salarial do pessoal civil da União. Então, é interessante. Há 2 semanas eu estava no ato com a UNE, em frente ao Banco Central, lutando pela redução da taxa de juros. E todo mundo aplaudiu que o Banco Central baixou 0,5%. Só que antes, o governo federal fez um sinal para o mercado. Além de ter cortado no início do ano 50 bi, a presidente Dilma anunciou que vai cortar mais 10. Então, quando o Banco Central reduziu a taxa de juros, não foi porque foi convertido pelo espírito de Celso Furtado para promover o desenvolvimentismo contra o monetarismo do Banco Central. Não foi por isso.
O que aconteceu foi que a presidenta sinalizou mais aperto fiscal ainda para dizer para o mercado: eu faço a minha parte e vocês aceitam a redução da taxa de juros. Então nós estamos numa situação emblemática. Há 12 anos que o país implanta uma política de combate à inflação baseada exclusivamente na elevação da taxa básica. A taxa básica é um remédio para combater a inflação, mas é um adubo para aumentar os ganhos da elite financeira que vive da dívida pública do Tesouro Nacional. Isso tem que ser cortado num momento ou no outro. E não tem que esperar mais. Vocês sabem de uma outra questão. É comum no Brasil, quando os movimentos sociais reivindicam mais investimentos para a educação. Estamos aí com a discussão do PNE, eu sou titular da comissão do PNE, 10% do PIB. Quando se quer regulamentação da emenda 29, as autoridades dizem: tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para pagar essa despesa. Eu queria saber se alguém pergunta ao Copom, ao Conselho de Política Monetária, quando eles passam semanas e meses aumentando a taxa básica de juros e aumentando a dívida pública, se eles dizem de onde vai sair o dinheiro para pagar o aumento da dívida pública. Não dizem. Eles decidem aumentar a taxa básica por uma concepção de combate à inflação e o ônus vai para o Tesouro. Tesouro coisa nenhuma, o Tesouro é uma entidade abstrata. O ônus vai para o imposto que a sociedade paga e é desviado dos fins sociais para acumular na dívida pública dos rentistas que ganham sem trabalhar. Porque não produzem, não atuam no comércio, na indústria, na agricultura. O mercado da dívida pública dos países emergentes tem sido o mercado mais rentável do mundo. Mais do que investir em ações da Nasdaq, das empresas de tecnologia, mais do que investir nas multinacionais da indústria automobilística, mais do que investir no mercado futuro de commodities, muito mais do que isso. Então nós estamos numa situação, 8 anos do presidente Fernando Henrique, aumentou a dívida pública 908%. 8 anos do presidente Lula, aumentou a dívida pública 147%. Vocês sabem que nós somos poucos aqui. Os parlamentares que são da área da educação, da área do serviço público, que vieram do movimento sindical ou das entidades estaduais e nacionais, nós somos poucos. Mas a gente sabe fazer zoada. Nós não podemos aceitar, para concluir, que nós estejamos sendo empurrados para uma situação de abrir mão de uma estratégia de mobilização que fez com que um dia um brasileiro deixasse de ser um retirante nordestino para ser presidente da República, em troca de uma promessa de renegociação para 2013. Eu confesso que quando eu ouvi ontem a presidente Dilma anunciar 200 milhões para 12 cidades, sedes da Copa do Mundo, para investimento na telefonia móvel, para ser moderno, assistir jogo de futebol pelo celular, eu me perguntei por que não bota os 200 milhões no programa de saúde materna e infantil, porque tem mulher morrendo de câncer de mama. Nós temos que definir quais são os limites dessa modernidade. Então eu queria dizer aqui que esse mandato que eu represento pelo PDT de Pernambuco, nunca, nos 3 mandatos que eu estou exercendo, nunca se manifestou aqui contra o direito de trabalhador, contra o direito de servidor público. Eu fui um daqueles que no primeiro mandato de Lula não aprovamos a reforma da Previdência, eu era parlamentar pelo PT, nós fomos suspensos porque não votamos a reforma da Previdência. Nós decidimos pedir investigação para todas as denúncias de casos de escândalo e corrupção. Nós votamos a favor do reajuste dos aposentados de 7,7%. Nós votamos para derrubar o fator previdenciário. Eu votei contra o veto de Fernando Henrique em 2001, que foi apreciado em 2009, que vetou 7% do PIB para a educação. Eu fui um dos 22, dos 513, que votamos contra o veto de Fernando Henrique em 2009. Então nós estamos juntos com vocês, não tenho rabo preso com o governo, sou de um partido da base do governo da presidente Dilma, apoio as iniciativas importantes, mas não vou abrir mão daquilo que é da história de luta dos trabalhadores e servidores.